Oi, tudo bem? Se não tiver, pode ter certeza que vai ficar. Nem todos os momentos em que a gente pretende, fazemos planos, buscamos os nossos próprios interesses, são momentos que são aptos a ser conquistados. Muitas das vezes a aptidão do momento não é ter conquista, e sim ter derrota. Que isso, Margarete? Sim. Derrota não é uma palavra de final. A derrota nos ensina quantas batalhas, quantas guerras foram perdidas para ensinar aos soldados como combater melhor lá na frente. Então acredite, lá na frente, mesmo que agora haja derrota, lá na frente você vai ter armas suficientes para poder conquistar novas vitórias. Bem, eu gostaria de compartilhar, de agradecer por todas as que estão se inscrevendo no meu canal. Humildade, gratidão. Não tenho mérito de tê-las como ouvinte, porque nada sou, nada quero ter. Muitas das vezes eu me acho até como Tomé. Que isso, Margarete? Sim, Tomé. Eu acho a minha fé tão medíocrezinha, tão pequenininha, que eu falo com Deus: Senhor, o que tu queres? E muitas das vezes eu não o escuto. Eu só escuto o silêncio. E o silêncio às vezes dói. Quantas vezes a gente se questiona? É, quantas vezes eu ia falar algo, mas já o Espírito Santo me trouxe para outra palavra. Mas amém. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Quantas vezes o silêncio nos leva a caminhos tão dolorosos? A gente se questiona, a gente se pergunta por que chegamos a essa situação, a esse modo de vida. E hoje eu me perguntei, por quê? Por quê? E por quê? São tantos porquês que tem dentro da minha alma. Verdade, eu sou humana igual a você. Eu não sou perfeita. Perfeito é Jesus. A gente é alcançado pela bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias. Não tenho bondade, porque por mim mesma, pela minha identidade humana, eu não teria valor nenhum, eu seria uma pessoa ruim, eu seria uma pessoa maléfica. Verdade, seria uma pessoa maléfica. Mas pela misericórdia do Senhor, que me alcançou, de alguma forma me amou, de alguma forma me deu a misericórdia, a graça dele de ter me tirado de situações para chegar até aqui. Sim, cheguei até aqui. Cheguei até o dia de hoje, pela misericórdia do Senhor. Mas quantos porquês ainda existe? É falta de fé? Não sei. De repente você que está passando pelas situações que muitas das vezes eu também estou passando, a gente entende que a gente tem falta de fé. Que as pessoas são mais compromissadas. Muitas das vezes a gente olhamos outras mulheres, vemos que elas tomaram uma rota e desabrocharam, e aconteceu coisas na vida dela. Hoje a vida delas estão bem encaminhada, estão bem sucedidas. E você olha para você e pergunta, por que eu não? Por que eu não? Por quê? Por que eu fiz isso e não deu certo? Por que meu casamento, que tinha tudo para dar certo, não deu? Por que eu criei meus filhos tão bem e hoje eduquei tanto e hoje meus filhos são assim? Por que hoje eu estou buscando, sou fiel perante a minha igreja, que nós somos a igreja, né? E as coisas estão dando errada para mim. Por quê? Bem, quando eu estudei uma vez filosofia,
Existia um homem chamado Sócrates, que vivia num lugar onde a religião era de perfeição, eram homens perfeitos, homens com ideologia que para tudo tinha resposta. Sim, existem pessoas que para tudo têm resposta. E naquela época existiam homens que tinham respostas exatas para dar para quem tinha perguntas. Só que naquele meio daquele homem, surgiu um homem com dúvida. Mas, Margarete, dúvida não é de Deus. Não, dúvida não é de Deus. Mas também não somos donos da verdade. A verdade só existe um, Deus. E esse homem perguntou para aqueles homens tão sábios, tão entendidos, tão intelectuais, tão donos de si, por quê? Por quê? Tudo que eles falavam, esse homem perguntava por quê. E hoje eu estou aqui perguntando por quê. Por quê e por quê? Mas a resposta do porquê está aqui, dentro da palavra. Por que que nós passamos por situações difíceis? Porque existe um Deus soberano que a vontade dele prevalece. Por que que eu estou chorando nesse exato momento? Porque existe a vontade de um Deus soberano que prevalece sobre as nossas lágrimas. Por que que eu não consegui ser vitorioso na vida ou vitoriosa na vida? Porque a vontade de Deus nos prevalece. E Ele sabe, em todo tempo e fora do tempo, o que é bom, o que não é bom para a gente. Eu me questiono, por que eu não terminei a minha faculdade? Minha faculdade. Muitos perguntam, Margarete, por que você não terminou? Porque o porquê não está no poder do meu ser, mas no poder de Deus. A Ele pertence todo sim e todo não. Então eu não tenho que me questionar. Eu simplesmente tenho que me acalmar. Como Jesus disse, aquieta-te o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se eu não conseguir entender essa palavra, que eu tenho que aquietar tantos questionamentos, tantas perguntas, tantos confrontos. Sim, eu me confronto de perguntar por quê, muitas das vezes. Mas, Margarete, você está com inveja? Não! Nós somos humanos e temos essa liberdade de perguntar por que que não dá certo. Deu certo lá e não deu certo aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Mas uma coisa eu entendo, minha irmã, que o melhor entendimento que cabe a mim entender é que eu devo aquietar-me. Sim, aquietar-me, ficar quieta, aguardar. Porque não me pertence nada. Não sou dona do fôlego dessa vida. Não sei se amanhã ou depois ou daqui a pouco eu estarei presente aqui. Eu não tenho poder de nada. Não tenho poder de nada. Só que nós achamos que somos poderosos o suficiente para questionar, para responder, para entender. Se você consegue, parabéns. Me perdoe, você está num limite bem além de Deus, porque só Ele pode nos dar as respostas. E só Ele pode dizer os porquês. A gente cabe somente a viver. Mas, Margarete, eu estou passando uma doença. Eu estou passando um sofrimento. Sim, eu entendo. Mas a questão é, o que você pode fazer? Aquietar, confiar, esperar e saber que Deus, Ele é Deus. Da resposta só vem dEle. Tudo que você precisa vem dEle. Mas, Margarete, eu estou ouvindo um silêncio. Mas Deus responde no silêncio também. Vou confessar a você. No momento,
existe um silêncio na minha mente e no meu coração. Eu me questiono? Sim, eu sou humana, não sou perfeita, mas eu acredito que no silêncio Deus responde. No silêncio, Deus trabalha. Ele faz o possível e o impossível na tua vida. E aquilo que não deu certo? Vontade de Deus. E aquilo que deu certo? Vontade de Deus. Porque Ele é soberano. Tudo aqui nessa terra prevalece para Ele. Nem, mas e o diabo está destruindo a minha vida? O diabo, ele não tem autoridade nem legalidade de destruir a vida de ninguém. Até ele trabalha com a permissão de Deus. Se Deus autorizar, sim. Ele pode até tocar. Agora, cabe a você resistir. A resistência vem de nós. O melhoramento vem de nós. Bem, se eu tenho o caráter, e esse caráter precisa ser modelado, depende de Deus? Não. Depende de mim. Depende de mim fazer com que o meu pensamento não se torne o meu inimigo. O meu pensamento tem que pensar coisas do alto, coisas boas. Confesso que quando vem as coisas ruins, eu entrego na mão de Deus, eu uso aquela palavra, aquieta. Eu automaticamente entendo que eu tenho que aquietar os meus pensamentos. Quando o meu ser, minha carne, a minha alma, que é cheia de sentimentos, me questiona, me pressiona, me oprime, querendo me mostrar que está tudo errado na minha vida, o segredo é aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Aquieta-te. Para cada interrogação existe uma exclamação. Para cada interrogação existe uma exclamação. A interrogação são seus questionamentos, mas a exclamação é a resposta de Deus. Deus responde. Isso que você está pensando agora, Deus responde. Essa dúvida que você tem dentro da alma, Deus responde. Mas em que tempo? No seu? No meu? Não, no dele. A única coisa que eu tenho que fazer é aquietar-me. Nada a fazer. Quando eu era jovem, eu ficava desesperada. Mas em que isso me trouxe? O desespero, a falta de calma me levou ao quê? Te leva a quê? Posso te confessar? Jesus, quando estava naquele barco e houve a tempestade, ele poderia deixar a tempestade continuar. Mas ele viu o medo no coração dos seus discípulos. Ele entende o medo que você está aí agora, que eu estou aqui agora. Ele entende. Ele entende os questionamentos que você está aí e eu estou aqui. Ele sabe que você precisa de resposta. Agora, acalma. Aquieta teu coração. E entenda que a resposta vem de Deus. E Ele não é homem para te deixar sem resposta, para te deixar no silêncio. Ele pode te deixar no silêncio por um tempo, mas Ele te ama tanto que Ele vai te responder mesmo no silêncio. Acalma teu coração e confia, porque Deus está vindo aí com a resposta. Compartilhe, se inscreva, tá? Gratidão por você estar junto comigo nessa jornada que é a vida.